Vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho escrito por Marcos. E no capítulo 6, nós vamos ler do verso 45 ao verso 51. Veja se perto de você tem alguém sem a Bíblia e você talvez possa chegar pertinho dele, pertinho dela, oferecer o seu exemplar da Escritura e abençoar o seu vizinho. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 6, eu vou ler do verso 45 ao verso 51. Logo em seguida, obrigou Jesus os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-a despedido, foi ao monte para orar. Chegada a tardinha, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, pela quarta vigília da noite foi ter com eles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Eles, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e gritaram, porque todos o viram e se assustaram. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse-lhes: tende ânimo, sou eu, não temais. E subiu para junto deles no barco, e o vento cessou, e ficaram no seu íntimo grandemente pasmados. Deus abençoe a sua santa palavra que nós acabamos de ler. O que você precisa saber sobre as tempestades? Vamos ouvir o coro renascer.
Que diferença Jesus pode fazer naqueles momentos da nossa vida que são comparados às tempestades? Tempestades são fenômenos assustadores da natureza e enfrentar uma tempestade, especialmente no meio do oceano, no seio do mar, é algo que amedronta o coração de qualquer indivíduo. Não por acaso, quando encontramos uma pessoa que está atravessando uma prova, vivendo um momento difícil da vida, a escutamos dizer: olha, eu estou passando por uma tempestade. As tempestades, de fato, são grandes. Diante delas, nós nos sentimos minúsculos, talvez até mesmo insignificantes. Entretanto, há um que é maior que as tempestades, que é Deus. Em uma bela poesia intitulada Deus, Casimiro de Abreu diz: eu me lembro, era pequeno e brincava na praia, o mar bramia e erguendo o dorso altivo sacudia a branca espuma para o céu sereno. Eu disse à minha mãe nesse momento: que dura orquestra, que furor insano, que pode haver maior que o oceano, ou que seja mais forte que o vento? Minha mãe, a sorrir, olhou para os céus e disse: há um ser maior que nós não vemos, que é maior que o mar que nós tememos, mais forte que o tufão. Meu filho, é Deus. Este Deus vem ao nosso encontro nas tempestades da vida, como foi ao encontro dos discípulos naquela madrugada tão marcante em que se defrontaram com um temporal no mar da Galileia. Se você está ou vai estar passando por um instante de adversidade, precisa saber algumas coisas a respeito das tempestades. Acho que a primeira coisa que nós precisamos saber sobre as tempestades, tormentas, sobre as adversidades da vida, é que elas sobrevêm a todos. Acredito que você conheça aquele ditado: quem semeia ventos, colhe tempestades. E de fato, há alguns problemas que a gente atrai. Mas repararam que não era este o caso da situação que os apóstolos estavam vivendo? A Bíblia diz que Jesus mandou que eles entrassem no barquinho. Eles entraram. A Bíblia diz que Jesus mandou que eles remassem para o outro lado do mar. E eles remaram. Se houvesse um alvo, um daqueles círculos concêntricos, os discípulos certamente estariam no meio, no centro da vontade de Deus. E ainda assim se viram engolidos por uma tempestade, por um vento contrário. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Problemas sobrevêm a todos. Ao ímpio e ao crente. Ao bom e o mal, ao perverso e ao justo. A vida tem os seus problemas. Na vida nós enfrentamos as nossas tempestades e elas sobrevêm a todos. O apóstolo Pedro, ele mesmo um sobrevivente desse temporal sobre o qual acabamos de ler, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 12, diz: meus irmãos, não estranheis se passardes por ardentes tribulações, como se coisa estranha vos acontecesse. Pedro, ele mesmo um sobrevivente deste e de outros temporais, escreve aos cristãos da sua época para dizer: olha, se vocês passarem por dificuldades, por lutas, por problemas, não achem estranho. Isso acontece. As adversidades sobrevêm a todos, as tempestades atravessam o caminho de qualquer um. E é interessante nos lembrarmos das palavras de Jesus: no mundo tereis aflições. Afinal, importa que por muitas tribulações entremos no reino dos céus. Eu digo isso porque às vezes quando a gente enfrenta um problema, e é um problema de saúde, ou é um problema financeiro, ou é um problema familiar,
a gente se pergunta, onde foi que eu errei? Às vezes até mesmo pessoas bem intencionadas se aproximam de nós e falam, olha, você deve ter feito alguma coisa errada, porque você está sofrendo tanto. E a resposta é, não, nada disso. Tempestades sobrevêm a todas as pessoas. Agora, há uma segunda verdade que nós precisamos destacar a respeito dos momentos complicados da existência que nós chamamos de tempestades. As tempestades podem nos levar ao nosso limite. Eu penso que essa foi a situação daqueles apóstolos no mar da Galileia, porque quando nós lemos a história registrada aqui por Marcos, a Bíblia diz que chegada a tardinha, estava o barco no meio do mar, Jesus sozinho em terra, e Jesus viu os discípulos fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, pela 4ª vigília da noite. Olhem só, meus amados, aqueles homens entraram num barquinho e começaram a remar. A Bíblia diz que eles fizeram isso à tardinha, mas que na 4ª vigília da noite, eles ainda estavam no meio do lago, no meio do mar da Galileia. Então, das 6 horas da noite às 6 horas da manhã do dia seguinte, o que eles fizeram? Remaram. Mas a essa altura já não conseguiam sair do lugar, porque durante toda a travessia se depararam com um vento contrário. E quando a gente enfrenta um temporal, um vento contrário, e isso acontece por 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano, chega uma hora em que a gente cansa. Porque às vezes a luta é prolongada, e você sabe, as lutas prolongadas são aquelas que exigem mais dos lutadores. As maratonas são mais exigentes com os atletas do que as provas de pequena distância. Agora os discípulos estavam fatigados. Eles remaram, eles tentaram, eles fizeram tudo o que eles podiam, mas haviam chegado ao seu limite. As tempestades podem fazer isso com a gente, elas podem nos levar ao nosso limite, a ponto de, às vezes, perdermos a esperança. Mas então, devemos nos lembrar das palavras do Senhor Jesus Cristo, registradas por outro sobrevivente daquele temporal, o evangelista Mateus, no capítulo 11, verso 28. Mateus disse que certa vez ele ouviu Cristo dizer o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que você faz quando você está cansado? Você corre para Jesus. Amém? Ele lhe convida. Ele fala, em mim encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, porque o meu fardo é leve. Um puritano inglês do século XVIII, chamado Thomas Fuller, dizia que coragem é o medo aguentando um pouquinho mais. Gosto dessa definição. Não me parece uma afirmativa teórica, mas me parece o enunciado de alguém que passou por muitas coisas na vida e sabia do que estava falando. Coragem é o medo aguentando um pouquinho mais. Pastor Marcelo, o Senhor tem alguma palavra de Deus para a minha vida nessa noite? Tenho, irmão. Tenho, irmã. A palavra é, aguente um pouquinho mais. Tenha coragem. Não desfaleça. A solução está a caminho. E se você achar que é mais forte do que você possa suportar, o cargo que você carrega, o fardo que você carrega, a tempestade que você enfrenta, refugie-se em Jesus Cristo. Ele falou, vinde a mim,
Todos vós que estáis cansados de remar, de lutar, de esperar, e eu vos aliviarei. Irmãos, quem mais poderia fazer uma promessa como essa? Apenas o bendito Salvador, o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Agora, há uma terceira verdade que eu quero considerar com você nessa história, e é a verdade de que as tempestades podem nos levar a conclusões equivocadas. Essa é uma parte muito engraçada da história, porque a Bíblia diz que quando Jesus olhou lá do monte onde ele passara a noite orando, e viu que os apóstolos ainda estavam no meio do mar, porque o vento lhes era contrário, e que eles estavam cansados de remar, a Bíblia diz que Jesus foi ao encontro deles, andando sobre o mar. Isso é impressionante, porque Jesus não precisava de barco, Jesus pisava sobre aquilo que amedrontava os apóstolos, que eram as ondas, e aquilo que para os discípulos era tão difícil, que talvez fosse até mesmo impossível, para Cristo era como dar um passeio no quintal para pegar uma fruta no pé do jardim. E então Jesus foi com essa naturalidade, com essa tranquilidade, ele que é o Criador do mar e do vento, dos oceanos, ele foi caminhando ao encontro dos apóstolos. E aí aconteceu algo muito engraçado. A Bíblia diz que todos o viram e se assustaram. O versículo 49 chega a dizer que quando os apóstolos viram Jesus andando sobre o mar, vindo na direção deles, pensaram que era um fantasma e gritaram. Como é que eles puderam confundir Jesus com um fantasma, meus irmãos? Eles conheciam Jesus tão bem, caminhavam com ele, aonde Jesus ia, eles iam, onde Jesus dormia, eles dormiam, que Jesus comia, eles comiam, eles tinham uma convivência muito íntima. Como eles puderam confundir Jesus com um fantasma? O fantasma é do mal, Jesus é do bem. Fantasma é do Halloween, Jesus é do Natal. Fantasma é feio, Jesus é lindo. Fantasma não existe, Jesus é real. Como foi que eles conseguiram confundir Jesus com um fantasma? A resposta é uma só: medo. O medo faz isso conosco. Quando a gente está na tempestade, quando a gente está no temporal, quando parece que a doença não tem cura, que a dívida não tem como pagar, que o casamento nem tem solução, que o filho não vai voltar, e o nosso coração se enche de medo, colocamos o pé no pânico, colocamos o pé no desespero, e é aí que o perigo é real. Porque aquele barquinho estava mais perigando virar pelo apavoramento dos apóstolos do que pela força do vento. Mas o medo faz isso. O medo abre os porões da nossa imaginação e as assombrações surgem. Os nossos fantasmas. É agora, estou perdido, Deus me abandonou, meu erro não tem solução, meu sonho nunca vai se realizar, serei infeliz para sempre, aquele erro lá do meu passado está me alcançando. Sabem, todos os fantasmas que assombram o consciente e o subconsciente do ser humano afloram quando estamos passando por momentos de adversidade. O medo faz isso conosco. Há um caso engraçado que aconteceu lá no Rio de Janeiro. No Rio há um cemitério muito grande, o cemitério de Inhaúma, na Zona Norte. Quem aqui conhece Inhaúma, na Zona Norte do Rio de Janeiro? Muita gente. E lá tem um cemitério muito grande. E muito tempo atrás um ladrão resolveu praticar um assalto do lado de fora do cemitério à meia-noite. Eu acho que não era um ladrão muito bom, porque claramente essa não era uma boa ideia. Mas ele estava lá para assaltar. Meia-noite, do lado de fora do cemitério. Ele já estava meio cabreiro por estar onde estava, mas decidiu assim mesmo praticar o assalto. Se escondeu atrás de uma moita, do lado de fora do cemitério, à meia-noite, esperando
que alguém se aproximasse e ele pudesse praticar o assalto. Ele tinha um revólver e ia praticar o assalto. A certa altura, ele ouviu passos. 2 mulheres se aproximavam, meia-noite. Eram 2 irmãs de uma igreja Assembleia de Deus, que tem lá em Auma. E vinham da vigília de oração. Aquele vestido comprido, aquele cabelo grande, solto, o rosto meio pálido. E lá vinham as irmãs andando depressa, afinal de contas era meia-noite, elas queriam chegar em casa. O sujeito ouviu os passos, e quando os passos se aproximaram, ele pulou para fora da moita e anunciou o assalto. É o assalto! As irmãs se assustaram, mas ele se assustou também, porque ele ficou um pouco preocupado com aquilo que ele viu. Ele já estava atemorizado, sugestionado, porque é isso que o medo faz com a gente, a nossa imaginação faz com a gente. Mas ele ainda assim tentou manter a pose e dizer, é um assalto. As irmãs se assustaram e disseram, como é que é? E ele ainda tremendo, segurando o revólver, disse, é um assalto. E as irmãs falaram, mas justo conosco, que já não pertencemos mais a este mundo. Igreja, dizem que o ladrão está correndo até hoje. O medo faz isso com a gente. O medo traz os fantasmas. Pastor, fantasma existe? Existe na nossa cabeça. E eu quero falar isso para você essa noite, porque se você está enfrentando lutas, se você está passando por problemas, se a tempestade está te levando aos limites, é possível que alguns fantasmas estejam assombrando você. Deus me abandonou, Deus não me ama, meu problema não tem solução, meu objetivo não vai ser alcançado. As tempestades podem nos levar a conclusões erradas. A Bíblia diz que os discípulos acharam que Jesus fosse um fantasma. Eles começaram a gritar. Imagino que não apenas gritaram, se colocaram em pé. Quase que aquele barquinho vira e todo mundo se afoga. Mas não por causa da tempestade, não por causa das ondas, não por causa do vento, mas pela reação dos apóstolos. O perigo real não está nas lutas da vida, está na maneira como nós respondemos a elas. Então, cuidado com os fantasmas. Não permite que eles assombrem você. Firme-se em Jesus. Creia. Irmão, irmã, tenha fé. Há uma quarta e última coisa que eu gostaria que você soubesse a respeito das tempestades. As tempestades obedecem à voz de Jesus. Essa é a conclusão da história. A Bíblia diz que os discípulos estavam assustados, cansados, pensaram que Jesus fosse um fantasma, gritaram. Entretanto, Cristo falou a eles e disse-lhes, tende ânimo, sou eu, não temais. E subiu para junto deles no barco. E o vento cessou. E ficou tudo bem. Antes do vento cessar, antes da tempestade acalmar, Cristo disse, tenham bom ânimo, sou eu, não temais. Percebem o que Jesus fez? Ele acalmou a tempestade dentro dos discípulos, no coração dos discípulos, antes de acalmar a tempestade do lado de fora. Essa noite Jesus está aqui. E ele diz para você, sou eu. Esqueceu quem eu sou? O Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que morreu por você, que te amou a este ponto, sou eu. Então tenha bom ânimo, não tenha medo. Jesus quer acalmar a tempestade no seu coração, para depois acalmar a tempestade na sua vida. Talvez quando você sair por essas portas, os problemas vão estar lá te esperando. A situação vai ser a mesma,
mas você não será o mesmo, porque você alcançou a paz que vem da presença de Cristo. Que diferença faz? Que diferença faz quando Jesus está a bordo? O texto nos fala que Jesus disse para eles: tende bom ânimo, sou eu, não temais, e subiu para junto deles no barco. A grande questão é essa: Jesus já subiu ao seu encontro no barco. Jesus já está a bordo. Você já o convidou para entrar, para subir. Já entregou a ele o seu coração. Há muitas pessoas que se sentem sozinhas e que estão realmente apavoradas, porque não estenderam a sua mão para segurar a mão que Cristo lhes estende. Um garotinho acordou no meio da noite, com o barulho da tempestade, relâmpagos, trovões, ele sozinho no quarto, estava realmente assustado. Então ele começou a chamar pela sua mãe. A mãe ouviu a voz do menino, veio até o quarto, acendeu a luz, sentou-se junto a ele na cama e disse: meu filho, o que você quer? O garotinho respondeu: agora que você está aqui, nada. Assim é Jesus. Quando Ele sobe a bordo, quando Ele vem para o barco da nossa vida, quando Ele embarca no nosso coração, senta do nosso lado, a gente não precisa de mais nada. Porque dentro da embarcação que chamamos de vida, está aquele que governa sobre as ondas, a cuja voz as tempestades obedecem, e a Ele que você tem que entregar hoje a sua vida, mas entregue também a Ele o seu problema, a sua aflição, a sua necessidade. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vamos declarar isso? Vamos ficar em pé e vamos dizer: Senhor, eu posso estar na tempestade, mas se o Senhor está comigo, tudo vai dar certo, e eu vou chegar ao porto.